Olá, boa tarde. Na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre o gênero crônica, que estamos trabalhando aí as oficinas da Olimpíada da Língua Portuguesa. Então, vamos ver algumas características do gênero crônica. A crônica, gente, é um registro de fatos do cotidiano em linguagem literária, ou seja, com sentido conotativo ou figurado, havendo uma relação com a ideia de tempo. Então, a crônica, ela relata assuntos da vida cotidiana, é um gênero, uma narrativa que se preocupa em narrar fatos do cotidiano e que são fatos comuns, que acontecem com muitas pessoas. Sua origem é grega, ela vem do termo cronos, que significa tempo. É o único gênero literário produzido principalmente para ser vinculado na imprensa, em páginas de revistas, jornais. Há semelhança entre a crônica e o texto apenas informativo. Porém, a crônica contém elementos como ficção, fantasia, criticismo, já o texto informativo não. E às vezes também com um pouco próxima do conto, Mas o conto a gente sabe que aborda mais, explora mais os aspectos personagens, A questão do tempo. E a crônica não, a crônica ela já vem mais com a questão de uma linguagem mais simples, em que ela apresenta um elemento surpresa, que o conto, a gente sabe que o conto geralmente no final vai ter um finalzinho aí feliz. E a crônica não, a crônica ela vai ter um tom que seja ele humorístico, ou reflexivo, ou irônico, e que apresenta um elemento surpresa. A gente vem numa sequência e de repente alguma novidade acontece, em que chama para o leitor, ou seja, convida o leitor a fazer essa interpretação, a se situar no texto, para que ele possa entender. Então, ela deixa um pouquinho de suspense, ela tem um pouco de suspense, a crônica, viu? Aí nós temos os tipos de crônica, que é lírica, poética, cujo relato apresenta nostalgia e sentimentalismo. Quando ela é lírica, ela puxa muito para essa questão do sentimentalismo. Humorística, ela relata e apresenta o cotidiano com graça, algo engraçado que vai acontecer na crônica. A de ensaio, ela relata, é um relato do cronista com ironia, faz uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. Tem a crônica também filosófico-reflexiva, o relato apresenta uma reflexão com base em um fato ou evento. Tem as crônicas jornalísticas, que o relato apresenta aspectos particulares de notícia ou fatos, podendo ser policiais, esportiva, política. Então, existem vários tipos de crônica. Narrativa, que conta um episódio com muita ação, poucas personagens. Então, na crônica a gente sabe que apresenta poucas personagens. Na crônica narrativa também, além de contar episódio com muita ação, poucas personagens e um desfecho imprevisível. Pode apresentar teor, crítico ou lírico. Aí temos a metalinguística, que é aquela crônica que fala do ato de escrever, do fazer literário, do ato da criação, que às vezes tem escritores que falam até mesmo da própria crônica, que é crônica dissertativa ou argumentativa, que emite muita opinião com argumentos mais sentimentais do que os racionais. Temos a crônica também descritiva, que explora as características de seres animados ou inanimados num espaço ou lugar. Então, tem vários tipos. Então, mais que eu diria para vocês que é melhor fazer uma crônica reflexiva ou humorística, são as que mais, assim, são mais fáceis de produzir. Tem também a crônica histórica, que se baseia em fatos reais ou fatos históricos. A narrativo-descritiva, que também narra momentos narrativos e descritivos. O que observa no texto é a predominância da sucessão de ações ou descrições. Crônica comentário, que repleta de impressões críticas, ironia, sarcasmo ou humor. Crônica comentário expõe um texto com interpretações do autor a respeito de um certo assunto, de forma quase jornalística.
Então, são vários tipos de crônica. E quais são as características da crônica, gente, do gênero crônica? Ela está relacionada à vida cotidiana, ela apresenta uma linguagem informal, ou seja, mais próxima do dia a dia, intimista, familiar, próxima de quê? Da linguagem das pessoas. Então, ela não usa de uma linguagem formal, e sim informal, de gírias, de palavras do dia a dia. Uso da oralidade na escrita, ou seja, linguagem coloquial, sensibilidade no contato com a realidade, é uma síntese do cotidiano, da vida, de assuntos que acontecem na vida de várias pessoas, uso do fato como meio ou pretexto para o artista, um pouco de lirismo ou subjetividade, leveza, apresenta coisa séria por meio de uma linguagem descontraída, de uma forma humorística, em que ela leva também ao leitor a entrar no diálogo, na crônica. O uso do humor, brevidade, apresenta um fato moderno que está sujeito à rápida transformação e à velocidade e o aspecto passageiro da vida moderna. Natureza ensaísta ou experimental. Então, tudo isso são características da crônica. Então, a crônica, ela apresenta poucos personagens, E a crônica é um texto curto, narrado em primeira pessoa, onde há um diálogo do escritor com o leitor, o que faz com que a crônica apresente uma visão pessoal cronista acerca de um assunto, de um certo assunto. Aí, no caso, gente, tem os focos narrativos, que é primeira pessoa ou terceira pessoa, Então, quando o narrador ele é personagem, o foco narrativo vai ser em primeira pessoa, em que ele vai usar os verbos e pronomes, eu, e aí vai usar o nós. Aí o foco narrativo vai ser primeira pessoa e logo nós vamos ter um narrador personagem. Quando o foco narrativo é em terceira pessoa, nós vamos ter um narrador observador. Então, terceira pessoa do plural, que é ele, ou ela, ou eles, ou elas. E aí, no caso, a narração em terceira pessoa, o narrador é onisciente, ele nos oferece uma visão distanciada da narrativa, além de dispor de inúmeras informações, Então, ele vai observar a história e vai contar. Já lá no narrador personagem, geralmente ele pode até colocar também o diálogo, a conversa, Então, ou seja, aí nós vamos ter os tipos de discurso. Os tipos de discurso é direto ou indireto livre. Então, quando o narrador ele coloca o diálogo, é o discurso direto, uma conversa entre duas pessoas, as personagens, a representação fielmente da fala das personagens, aí o discurso é direto. Quando ele narra a história, que ele é narrador observador, aí vai predominar o discurso indireto, viu? E também tem os elementos da narração, que vocês sabem, essa questão de personagem, enredo, A crônica, ela também tem um enredo. O enredo é a estrutura da narrativa, o desenrolar dos acontecimentos que geram um conflito, que por sua vez é o responsável pela tensão da narrativa. Aí tem a apresentação, tem a complicação, tem o clímax e tem o desfecho, igual a qualquer narrativa, Aí tem também o espaço onde ocorre, Tem o tempo, geralmente a duração das ações, se é dia, se é ano, Tem a questão da conclusão, que geralmente a conclusão nas crônicas, ela apresenta o elemento surpresa. Então, ela vem, quando chega no final, tem o inusitado, aquilo que a gente não esperava e que de repente acontece, e que é o que a gente chama de elemento surpresa, viu?